Meus irmãos, bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Hoje é manhã de domingo, dia 13 de julho de 2025, e eu passo por aqui para poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com o seu coração. Jó capítulo de número 42, versículo de número 5, diz assim a palavra de Deus: Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Aleluia. Vou repetir. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Glórias a Deus. Meus irmãos, Jó, a gente sabe tudo que ele passou e enfrentou através de uma investida maligna que Deus permitiu que sobreviesse sobre a vida dele, sobre a família dele, sobre a vida financeira de Jó, sobre tudo aquilo que ele possuía, tanto o bem maior, que é a família, como também seus bens, suas finanças e assim por diante. E eu prefiro acreditar que por alguns meses Jó então ficou naquela situação deplorável, sem entender o porquê tudo aquilo havia acontecido com ele. Haja vista, meus irmãos, que Jó era aquele homem fiel a Deus, temente, reto, íntegro, se desviava do mal. O próprio Deus, pela palavra de Deus, dá testemunho de Jó, da vida íntegra e que Jó vivia naquele tempo. Pois bem, e a palavra de Deus também segue dizendo que Jó era aquele homem que a preocupação dele era tanto com a família, que nas madrugadas, quando os filhos geralmente se reuniam para poder comer, se confraternizar, ele, com medo que os seus filhos cometessem algum tipo de pecado que viesse a ofender a Deus, ele acordava pela madrugada e ia oferecer sacrifício a Deus, em favor da sua família, dos seus filhos. Ou seja, olha só o nível desse homem na época, o nível desse homem, a preocupação que ele tinha, ou seja, o homem ali, que o próprio Deus, como eu já falei aqui, deu testemunho. Tinha um caráter ilibado, um homem ali que era um exemplo em todos os sentidos no Oriente, na época. Pois bem, só que a palavra de Deus diz que tudo isso acontece na vida de Jó. Tudo isso acontece na vida de Jó. Vem o caos, vem a catástrofe, morrem os filhos, pega na aba de 10 caixões, ali, caixões, ou seja, claro que não tinha caixões na época, mas eu falo assim para a gente poder entender. Enterra 10 filhos, e agora ele entra num momento caótico na vida dele, um momento que ele nunca havia passado. Só que o que eu quero trazer aqui nessa manhã de domingo é aquilo que o Senhor colocou no meu coração. A prova e a luta que Jó enfrentou, passou, suportou e glorificou a Deus, o elevou para um nível espiritual muito mais alto do que aquele nível que Jó estava vivendo em Deus até ali, mesmo com todas aquelas qualidades que ele tinha, e já desenvolvia diante da presença de Deus a fidelidade, a honestidade, a integridade, ou seja, mas no âmbito espiritual ele estava indo um nível abaixo. Então aquela provação que Jó enfrentou, fez com que o nível dele espiritual fosse elevado. Aquela provação terrível que Jó enfrentou fez com que ele conhecesse a Deus de uma maneira que ele ainda não havia conhecido. Quem sabe Jó achava que já havia conhecido Deus e que aquele conhecimento que ele tinha era suficiente.
Mas depois do ocorrido e da manifestação de Deus a ele, já no desfecho final da história de Jó aqui, desse momento difícil que ele estava vivenciando, quando Deus então se manifesta e começa então a se mostrar a Jó, trazer alguns ensinamentos e algumas falas que Jó não tinha nem dimensão, ou seja, que um dia poderia ouvir da parte do próprio Deus. Então entra esse contexto do versículo de número 5. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E falando isso, ele diz: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ou seja, quando Deus manifesta a grandeza dele para Jó, ele vê que a vontade de Deus é sempre soberana e assim por diante. E a presença de Deus perto de Jó fez com que automaticamente ele entrasse naquele estado de... É o que eu já falei aqui, eu costumo dizer em algumas ministrações da palavra, que quando a gente consegue chegar ao trono de Deus por meio da oração, a gente reconhece a nossa insignificância e o quanto impuros somos, não é o contrário. Então Jó, nessa proximidade que ele teve de Deus, ou essa proximidade que Deus teve em relação a Jó, fez com que Jó visse que de fato ele é impuro. Por mais justo que ele fosse, íntegro, perto de um Deus santo, puro, imaculado, ele era impuro. Ou seja, então Jó ele teve essa dimensão essa que quem sabe outrora ele não havia ainda tido. E aí a visão dele em relação a Deus mudou, o nível dele de intimidade com Deus também mudou. Ele elevou o nível. Então aquela prova que Jó passou, por mais difícil que fosse, e obviamente não é normal para qualquer um de nós suportar o que Jó suportou, ou seja, mas Deus viu que ele tinha estrutura para tal coisa, mas essa prova, essa luta fez com que o nível dele espiritual fosse elevado. E no final ele foi recompensado por Deus. A integridade dele, a fidelidade, a obediência, toda aquela semeadura que ele fez em Deus, ele também foi recompensado. Fora a recompensa terrena, fora tudo que Deus deu a ele em dobro, os filhos que não tem como também ocupar o espaço daqueles que se foram, né? Porém, na verdade, aqueles que se foram, Jó sabia que estava na glória. Ou seja, eu não vou dizer a glória, né? Porque nós que somos pentecostais, a gente fala que aqueles do Antigo Testamento que morriam iam para o seio de Abraão, era no lugar abaixo, na terra, né? Ou seja, é a doutrina pentecostal, mas eu digo assim na questão de estarem salvos, para que os irmãos entendam, na questão de estarem salvos. Então aqueles 10 filhos que a princípio Jó perdeu, ficaram com a vida encomendada a Deus, ou seja, depois Deus deu a ele mais 10 filhos e filhas, ponto. Quer dizer, para poder ficar ali no lugar, como que eu poderia dizer, vai fazer com que ele esquecesse os demais? Não, mas ficariam ali também, ou seja, juntamente com Jó, e ele também continuaria tendo uma família abençoada, como ele tinha outrora. Ou seja, o certo é que o nível dele foi elevado, e eu vim aqui nessa manhã para poder dizer isso, que o sofrimento que Jó enfrentou subiu ele de nível. O sofrimento que Jó enfrentou e suportou e glorificou a Deus, fez com que ele enxergasse Deus de uma forma que ele ainda não havia enxergado, fez com que ele tivesse uma experiência com Deus que ele ainda não havia tido. E a partir daquele momento, a vida de Jó passou a ser outra. Agora Jó tinha mais uma profundidade em relação a Deus. E quem sabe, meu irmão e minha irmã, nessa manhã, esse sofrimento que você está enfrentando é para que Deus ele se manifeste na sua vida de uma forma que você ainda não ouviu manifestar.
para que você, quem sabe esse sofrimento ferrenho que você está enfrentando, seja para que Deus ele suba você de nível, espiritualmente falando. Então é por isso que mesmo você não entendendo, glorifique a Deus, aguarde Deus trabalhar. Se você está com integridade, está com retidão, está em linha reta diante da presença de Deus, e Deus permitiu tal coisa acontecer sobre a sua vida, entenda que com toda certeza Ele vai te dar uma experiência que você ainda não teve. Ele vai se manifestar para você de uma maneira que você ainda não viu. Você vai ter uma experiência com Ele que ainda até aqui você, nesses anos de fé, você ainda não teve. Então glorifica a Deus nessa prova. Por mais difícil que seja, Jó não entendia, mas ele não deixou de desacreditar em Deus. Ele cria que ele estava em fidelidade diante da presença de Deus, e assim ele continuava. No final ele foi honrado e recompensado por Deus. Então quem sabe essa prova, essa luta, esse vale que você está enfrentando, já se passou algum tempo, nada aconteceu ainda, e você continua na prova, na luta e na dificuldade. Quem sabe é Deus querendo elevar o seu nível espiritual, te levando para um nível mais elevado. Quem sabe é Deus querendo agir de uma forma que você ainda não viu, para que você tenha um conhecimento em relação a Ele que você também ainda não teve. Então glorifique a Deus. Olha para a história de Jó. E ele disse: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O nível dele espiritual foi elevado. E quem sabe nessa manhã Deus está querendo elevar o seu nível espiritual também por meio dessa prova, desse vale e desse deserto. Então glorifique a Deus, agradeça a Deus, aguarde o tempo de Deus agir, porque assim como Jó foi recompensado, com toda certeza você será também, em o nome do Senhor Jesus. Deus é justo e Ele sabe o que faz. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do seu amado e poderoso Filho, o Senhor Jesus, que eu entro diante da sua santa e poderosa presença e venho interceder pela vida do teu filho e da tua filha que chegou até esse vídeo. Eu não sei qual é o cenário que eles se encontram, qual é a prova, a luta e a dificuldade que eles estão enfrentando, mas eu peço que o Senhor continue segurando eles pelas mãos, abençoando, guardando, livrando-os de todo mal. Pai, que o Senhor venha confortar esses corações nesta manhã. O Senhor venha dar a eles paz em meia guerra, certeza, meu Pai, ao invés de dúvidas, em o nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha abrir portas que estão fechadas, que o Senhor continue suprindo suas necessidades e que o seu nome sobre a vida deles venha ser glorificado. Assim eu oro nesta manhã, Senhor, crendo no milagre, crendo na resposta, e desde já te agradecendo por tudo. Em nome do Senhor Jesus, amém. Louvado seja Deus. Meu irmão e minha irmã, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Amanhã, se Deus permitir, eu volto por aqui para poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com o seu coração. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor Jesus.